5 e 6. E ele vai falar como ele quer nos usar então. Colossenses 4, versos 5 e 6. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como nos convém responder a cada um. Amém? Vamos orar? Ora, peça ao Espírito de Deus que fale com você por meio da pregação desta noite. Se disponha também a estar totalmente atento, para você não perder nada daquilo que Deus tem para falar conosco. Senhor, nós oramos agora, te agradecendo por essa oportunidade de, reunidos aqui, podermos te adorar e podermos receber a tua santa palavra. Pai poderoso, que a tua presença inunde esse lugar, inunde nossos corações e que nos, ó Deus, capacite a receber a tua verdade. Trata com cada um de nós, Senhor. Ilumina nossa mente, meu Deus, para que finalmente nós enxerguemos aquilo que o Senhor deseja nos mostrar nas Sagradas Escrituras. E, ó Deus, também nos reveste de graça, de poder e de vigor espiritual, para nós praticarmos o que o Senhor está nos ensinando. Que tudo seja para a glória do teu nome. Abençoa grandemente cada um dos teus filhos que deixou sua casa e está reunido aqui neste lugar agora. Fala conosco, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, por favor. Nos versículos anteriores a esses que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo estava falando de uma necessidade e um compromisso que os cristãos precisam ter em relação à obra de Deus, que é de orar pela própria obra de Deus, de interceder pelas pessoas que estão fazendo, trabalhando na obra do Senhor. E agora ele vem falar de uma outra responsabilidade que cabe a todos aqueles que se convertem. Então eu preciso que você preste muita atenção, porque, sem dúvida nenhuma, é um comando para todos os que confessam Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. E pode saber, sem sombra de dúvida, que nós daremos conta dessa exigência do Evangelho quando um dia estivermos diante do Senhor nas mansões celestiais. Então, é um assunto seríssimo para o desempenho da obra de Deus na face da terra. Ele é um assunto tão sério que, dependendo do nosso zelo ou ausência de zelo, as pessoas que vão ser ministradas para serem alcançadas, para se converterem, elas estarão favoráveis ou não a receber a ministração da palavra que pode salvá-las eternamente. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo está tratando aqui daquilo que é o nosso dever enquanto cristãos e enquanto pessoas que habitamos na sociedade, nos relacionando e convivendo e interagindo com pessoas que ainda são incrédulas. O nosso compromisso para com o reino de Deus, nós precisamos compreender a extensão dele, a profundidade dele, a seriedade dele, porque a missão da igreja na terra é ganhar os perdidos para Cristo. E isso é feito na pregação de viva voz, mas isso também é feito numa pregação que não usa a voz, numa pregação não verbal, que é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Olha como ele se expressa no versículo 5. Andai com sabedoria para com quem? Como é que está aí na sua Bíblia? Andai com sabedoria para com... Quando ele usa essa expressão, os que estão de fora, ele está se referindo aos ainda incrédulos. Incrédulos não porque não tenham fé, talvez até tenham bastante fé, mas uma fé que se direciona para vários lados e se conforma com várias identidades religiosas. Ele chama e considera incrédulos aqueles que ainda não creem em Jesus Cristo, conforme a Bíblia apresenta que ele é. Não creem, na verdade, sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, não adianta a pessoa ter um coração que tem fé, que tem capacidade de crer, que é crédula, que tem facilidade para crer. Ainda assim, se ela não identifica Jesus como a Bíblia o apresenta, aos olhos de Deus ela é um incrédulo. Então, essa diferença que o próprio Deus faz na interpretação das expressões
ganha uma força importante quando nós estudamos os comandos de Deus para a nossa vida. Então, Paulo está dizendo assim: você é um cristão, você professa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, então você já sabe que essa é a única fé que salva. Porque não é a fé que salva, é a fé em Cristo que salva. Está dando para entender a diferença? Não é a fé que salva, fé por fé não salva ninguém de absolutamente nada. A fé que salva é a fé que nos direciona à pessoa de Jesus Cristo. Essa é a que a Bíblia chama de fé salvífica, que produz salvação. Por quê? Porque a palavra deixa claro, repetidas vezes, que o único meio de chegarmos ao Pai, a Deus, ao Criador, é por meio do Cordeiro, por Ele enviado, Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele diz, e está registrado em João capítulo 14, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele usa ali os artigos bem definidos, ele diz: eu sou o caminho. Ele não diz: eu sou um caminho, como se houvessem vários outros. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E como que ele termina essa palavra? Ele não diz: ninguém vai ao Pai, como se ele estivesse numa ponta e o Pai em outra. Ele diz: ninguém vem ao Pai, se não for por intermédio de mim. Então ele centralizava a pregação evangelística nele mesmo. E por que ele fazia isso? Porque de fato Deus não tem um plano B, Deus não tem uma outra possibilidade de salvação para o ser humano. É apenas e tão somente por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, cujo sacrifício vicário foi aceito pelo Pai, como pagamento pela nossa dívida nos tribunais celestiais. Não há outro meio de sermos justificados, de sermos redimidos e resgatados da nossa condenação de perdição eterna. É apenas e tão somente por meio de Cristo Jesus. Então, quando nós aprendemos essas verdades, nosso coração recebe essas verdades, nós temos a convicção necessária para receber Jesus como nosso Senhor e Salvador, e isso significa renunciar a todas as outras figuras que até então receberam a nossa devoção. Porque agora nós sabemos que não adianta direcionar a nossa fé para vários objetos de adoração. Porque o único que realmente produz o efeito que nós desejamos, que é a comunhão com o Pai Todo-Poderoso, é Jesus Cristo. Então não basta crer em Jesus Cristo, tem que crer só em Jesus Cristo. Pelo fato de compreendermos, não há outro meio, não há outro caminho, não há outra porta, não há outra possibilidade de nos conectarmos com Deus, reconciliarmos com Deus e vivermos com Deus, se não for através de Jesus Cristo. Então a fé que salva, ela é muito objetiva, ela é na pessoa de Jesus Cristo e somente na pessoa de Jesus Cristo. Ficou claro, irmãos? Pois muito bem, uma vez entendendo isso, eu e você que nos confessamos cristãos evangélicos, nós reconhecendo todas essas verdades e comungando uns com os outros da mesma fé, do mesmo Espírito, do mesmo batismo, da mesma segurança de salvação eterna, da mesma convicção de um destino eterno, nós compartilhamos todas essas certezas. A nós agora são dados os comandos de como nós vamos viver antes que nós entremos na eternidade, como que nós vamos continuar vivendo aqui na face da terra. E é impressionante nós observarmos que em nenhum momento o Senhor nos manda nos alienar do restante da sociedade. Ele não nos manda em momento algum que nós nos isolemos do restante da sociedade. Pelo contrário, é importante para a expansão do Evangelho, para a expansão das verdades a respeito de Cristo, para que outros sejam alcançados, que aqueles que já foram alcançados estejam interagindo no meio da sociedade. Então o Senhor não dá o comando do isolamento, mas sem dúvida nenhuma, Ele dá o comando da separação. Na maneira de viver, na maneira de ser. Por isso Paulo está dizendo aqui, que enquanto convivendo com os de fora, nós temos que proceder diante deles com a sabedoria,
com o entendimento, com o discernimento de quem descobriu, conheceu a verdadeira fé e, por conta disso, está verdadeiramente salvo. Porque eles vão ver em nós a demonstração da salvação que Jesus Cristo opera. Como é que eles vão ver essa demonstração? Como é que eles vão ver evidências de que eu estou salvo em Cristo Jesus? Eles vão precisar me ver lá no céu e não no inferno, para que eles creiam que de fato Jesus me salvou? Isso não é possível. Seria essa evidências que eles requereriam para então se renderem a Cristo, como um dia eu fiz, mas isso não é possível. Não é possível que eu dê a eles essa prova definitiva de que Jesus me salvou e então eu demonstre para eles um vídeo, uma imagem, uma fotografia, uma pintura da minha pessoa nas mansões celestiais, para que isso sirva de prova, sem deixar nenhuma dúvida de que Jesus me salvou. Eu não posso dar essa prova para eles, você não pode. Nós convivemos com pessoas que precisamos alcançar para Cristo, porque se não forem alcançadas e em morrendo elas estão eternamente perdidas, e elas pedem evidências de que está funcionando para nós. Elas requerem evidências de que de fato nós estamos salvos. E a evidência que não deixaria dúvida nenhuma seria essa: elas nos contemplarem nas mansões celestiais, elas nos verem livres da condenação eterna de um inferno terrível. Mas essa visão nós não podemos lhes dar. Porque esse estado, esse tempo, essa realidade ainda não chegou nem para nós. É uma garantia, é uma segurança firme, porque quem nos promete é poderoso para cumprir o que está nos prometendo. Mas nós ainda não chegamos nessa parte da redenção. Nós ainda não estamos usufruindo desse momento da redenção. Então é necessário que ofereçamos a elas outras evidências de que nós estamos salvos. Porque como eu posso conduzi-las a uma salvação se nem eu mesmo cheguei lá ainda? Mas eu posso, porque eu já cheguei lá. Você pode, porque você já está lá. E elas podem ser conduzidas por nós através da nossa pregação. Sobre isso Paulo falou, e nas 2 semanas anteriores nós estudamos a respeito disso, quando ele pede à igreja que interceda, que dê cobertura de oração, para que no momento em que ele e os demais pregadores abrissem a sua boca, falando do Evangelho, explicando a mensagem do reino, as pessoas pudessem ser tocadas, abençoadas, esclarecidas, iluminadas, e então pudessem se decidir. E agora ele fala de um outro meio, tão importante quanto o primeiro, tão necessário quanto o primeiro. Ele fala do testemunho, ele fala dessa pregação não verbal, que não utiliza palavras, que muitas vezes não apresenta um tópico, uma doutrina, um ensinamento bíblico, mas a maneira de viver, de se comportar, de se conduzir daquele que já está salvo, deve evidenciar essa experiência de salvação. Por isso Paulo está falando desse assunto aqui e vai falar em outros pontos, e nós vamos estudar outros textos para compreendermos com máxima profundidade do que ele está falando. Então no versículo 5 ele foca no andar, no versículo 6 ele foca no falar. Então 2 pontos importantíssimos. Eu preciso da sua máxima atenção aqui nessa noite. Porque aquilo de que nós estamos tratando é responsabilidade individual. É compromisso de todo crente. Talvez alguém vai falar assim: eu não prego assim de forma verbal, porque Deus não me deu esse dom. Eu não tenho essa capacidade. Tá, pode ser que Ele não tenha dado essa capacidade de discernir profundamente um texto e apresentá-lo claramente em algum lugar. Embora, de alguma forma, todos nós podemos falar das verdades de Cristo, conforme as temos aprendido e as temos experimentado. Mas essa responsabilidade aqui, todos nós podemos e devemos. E a todos nós será cobrada essa responsabilidade. Paulo diz: no meio dos de fora, em contato com os incrédulos, é nosso dever para com o reino e para com o Evangelho, andarmos e falarmos de maneira digna de quem já está salvo.
Lembrando sempre que Paulo não está defendendo o isolamento do salvo, ele está defendendo a separação. Ainda que no meio de toda a multidão, mas destacando-nos no meio delas, por conta da diferença como nós procedemos e como nós nos comunicamos. Olha o que ele fala, vou repetir: andai com sabedoria para com os que estão de fora. 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Ele está falando da forma como nós nos comunicamos. Então, são áreas da nossa conduta, da nossa presença na sociedade que, entenda isso, ou vão promover o Evangelho, ou vão distanciar pessoas do Evangelho. A responsabilidade é muito séria, é muito grave, é muito importante que o Espírito Santo fale conosco poderosamente nessa noite. Porque o Espírito Santo está pronto a nos conduzir a tempos de uma maturidade maior, aonde nós não fiquemos buscando desculpas pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Pelo contrário, nós já encontramos o caminho e o meio para nos tornarmos maduros e eficientes naquilo que é requerido de nós. E nós temos condições de chegar aonde Deus espera que nós cheguemos. Amém, meus irmãos? Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, dos versículos 11 ao 14. Tito, capítulo 2. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Está com a sua Bíblia aberta? Vamos rever o texto? Vamos entender exatamente os termos que o apóstolo está, pelo Espírito Santo, usando para conversar com os cristãos. Ele diz no versículo 11, a graça de Deus está manifestada, trazendo, oferecendo a oportunidade de salvação a todos os homens. Porque Cristo, quando morreu lá no Calvário, ele morreu para salvar não um, não dois, não uma dúzia, mas todos os homens. É suficiente o seu sacrifício para salvar a todos, embora ele mesmo ensinava que nem todos seriam salvos, não pela ineficácia do seu sacrifício, jamais, porque o seu sacrifício é suficiente para salvar a todos os homens, mas nem todos desejariam ser resgatados, ser salvos. Muito bem, versículo 12. O que essa graça nos ensina? A graça que nos salva nos ensina que nós precisamos fazer algumas coisas aí. Identifica para mim no versículo 12. O que a graça exige que a gente faça, meus irmãos? Então tem coisas que é para abandonar e tem um jeito de viver que é para a gente aprender. O que a graça nos ensina? Renunciar à impiedade, renunciar às concupiscências mundanas. Renunciar significa o quê? Significa que elas podem ainda estar querendo comandar a nossa conduta e o nosso comportamento. O que eu faço então? Senhor, eu estou esperando que o Senhor remova. Eu estou esperando que o Senhor remova. Eu estou esperando que o Senhor faça a obra e tire de mim esse desejo, tire de mim esse vício, tire de mim essa vontade, tire de mim esse mau comportamento. Paulo está dizendo que é para a gente esperar que Deus faça? Ele está dizendo que é para quem fazer? Nós mesmos. Ele está dizendo, reconheça que está latente ainda em você algum ímpeto para aquilo que não convém a alguém que já foi alcançado pela salvação.
E isso não é uma circunstância que um cristão enfrenta, é uma circunstância que todos os já salvos enfrentam. Porque nós ainda não fomos resgatados da natureza humana. Isso se dará quando nós estivermos na glória com o Senhor. Por enquanto, nós não temos ainda um corpo glorificado, que não possa ser seduzido pelo pecado. Por isso, Paulo fala em termos bastante sinceros e honestos, sem ilusão, sem fantasiar. Ele diz: a realidade é o seguinte: as impiedades e as concupiscências mundanas poderão ainda querer conduzir o seu comportamento. Qual é a ordem para você, então? Renuncie a elas. Essa é uma ordem para cada indivíduo. Eu não posso renunciar por você. Você não pode renunciar por mim. O marido não renuncia pela esposa. A esposa não renuncia pelo marido. Os pais não podem fazê-lo pelos filhos. E os filhos não podem fazê-lo pelos pais. Pastores não fazem pelo rebanho. O rebanho não faz pelos pastores. Essa é uma responsabilidade de cada indivíduo. Porque cada um será tentado numa área específica. Haverão coisas que te tentam profundamente. E para mim aquilo não diz nada, não me incomoda, não me tenta. Então haverão outras que me tentarão profundamente. E a você aquilo não incomodará, não seduzirá, não atrairá. Cada um de nós tem as suas próprias e pessoais fraquezas e fragilidades éticas, morais e espirituais. Por isso que um não pode resolver o problema do outro nesta área. Por isso é que cabe a cada um. Ninguém pode dar conta disso no lugar do outro. Ainda que a palavra esteja o tempo todo nos instruindo, a nos estimularmos uns aos outros à fé, à perseverança, à obediência, à santidade, nós podemos animar-nos uns aos outros. Mas fazer e tomar a atitude que cabe ao outro, um não pode, cada um tem que fazer o seu papel e cumprir o seu compromisso. Ah, mas eu queria acordar e não ter mais essa vontade. A Bíblia não diz que esse dia vai chegar. Ela diz que a vontade está aí. E o que eu tenho que fazer com essa vontade? Renunciar a ela. Ah, mas vai ser muito sofrido. A Bíblia não está dizendo que é fácil. Ela não está dizendo que é gostoso, ela não está dizendo que vai ser suave, ela só está dizendo que tem que acontecer. Paulo usa outras expressões, mesmo na carta aos Colossenses, ele já fala de outra forma, ao invés de renunciar, ele diz: mortificai a carne. Jesus vai falar disso, ele usa expressões assim figurativas, e ele fala assim: se a tua mão direita te escandalizar, faz o que com ela? Arranca e joga fora. Antes vá tu sem uma das mãos para os céus do que tu ir com ambas as mãos para o inferno. Claro que ele não está mandando ninguém se mutilar fisicamente, mas ele está dizendo que existem coisas nos nossos quereres que não vão mudar. Nós precisamos aprender a não obedecer a essas vontades. Isso vai durar até quando, irmã? Até o dia que Ele nos chamar para as mansões celestiais. Porque daí para frente essa luta cessa. Aí o corpo transformado, glorificado, nunca mais poderá ser induzido a errar, induzido a pecar. Mas enquanto esse dia não chega, não adianta fazer corpo mole. Temos que arregaçar as mangas e dar conta daquilo que é a nossa responsabilidade. O apóstolo está dizendo, a graça de Deus, ela entrou na nossa vida e ela nos ensina a vontade de Deus para nós. Quando alguma vontade minha contrariar a vontade de Deus, a qual das vontades eu devo renunciar? A vontade de Deus ou a minha? A coisa está bem clara na nossa mente, a gente sabe, eu fico impressionada como que a gente tem aprendido tanta coisa da obra de Deus, a gente só não faz. Tanto quanto sabemos, a gente não faz. Estou exagerando? Me perdoe. A gente sabe bastante coisa, a gente já conhece bastante coisa, porque o nosso Deus tem falado conosco.
Porque o Senhor Deus fala para se fazer entender, e nós temos aprendido muito do que Deus requer de nós. Comparando com o volume de coisas que a gente já sabe, com a produção de santidade, a gente está aquém, podíamos estar melhores. Nós podíamos e deveríamos. Porque uma das grandes barreiras à conversão de pessoas ainda incrédulas hoje é o mau comportamento de quem está na igreja. Não tem como a gente negar essa verdade. Eles não deveriam olhar para os maus exemplos, mas eles vão preferir olhar para os maus exemplos. E se eu for esse mau exemplo, eu serei uma pedra de tropeço na vida de alguém que precisa ser alcançado. Mas quando ele olha o meu comportamento, ele desanima. Ele diz assim, mas desse jeito, que força, afinal de contas, tem esse evangelho? Que força, afinal de contas, tem esse Salvador? Se essa pessoa está na igreja de segunda a segunda, se essa pessoa está na igreja há anos e anos, se essa pessoa trabalha na igreja, se essa pessoa tem a Bíblia nas mãos todo santo dia, mas o comportamento é exatamente igual ao de um incrédulo, então eu estarei trabalhando contra os interesses do reino de Deus. Por que nós jamais vamos poder aceitar a filosofia, o entendimento, o argumento de que eu estou salvo e eu posso me deixar conduzir pelo pecado porque eu não perco minha salvação, eu estou confortavelmente garantido? Isso é absolutamente contrário à dinâmica do reino. Pois uma das evidências da veracidade do evangelho é a minha vitória sobre o pecado. Isso está importando não apenas para a minha edificação, mas para a salvação do incrédulo. Ele precisa ver demonstrações de que eu estou salva. Eu não posso levá-lo aos céus comigo para ele ver o lugar onde eu vou morar, porque estou salva. Eu tenho que dar evidências a ele aqui na terra. Nós temos esse dever para com a humanidade, meus queridos. Nós temos essa obrigação para com os perdidos. A igreja tem sido aqui no Ocidente terrivelmente desprezada. E não é pelo seu avanço missionário, não é pelo seu vigor espiritual. Infelizmente, é pelo tanto de mau comportamento de pessoas que se dizem cristãs. Mas as leis que organizam o seu comportamento são as mesmas que organizam o comportamento dos incrédulos. É o que a palavra de Deus está sempre associando, fé e conduta. Não tem como separar uma da outra. A fé, que é a convicção, que é a experiência que me salvou, ela tem que ser demonstrada na minha conduta. E nós ficamos rebeldes quando o tópico é esse. Às vezes não respondemos de forma rebelde, verbalizando nossa rebeldia, mas quando nós ouvimos, entra no ouvido e sai no outro, e continuamos nos conduzindo da mesma forma, nós estamos sendo rebeldes ao Evangelho, rebeldes à graça de Deus. Que o Espírito Santo esteja alargando o nosso entendimento aqui nesta noite. Paulo diz, preocupe-se com o perdido, tenha misericórdia do perdido, tenha compaixão do que ainda está perdido. Sofra, porque ele pode ir para a eternidade de um momento para o outro, sem salvação. Isso tem que te incomodar, isso é um peso na nossa alma. Ame os perdidos, deseje a salvação deles. Ó Senhor, mas Tu sabes que eu os amo, Tu sabes que eu desejo vê-los convertidos, então faça a sua parte. Seja um bom exemplo de cristão para os perdidos. Ah, mas eu acho um absurdo o que pastor fulano fez. Eu acho um absurdo o que pastor cicrano faz. Eu acho um absurdo o que a pastora não sei quem faz. E a gente fica tampando pedra em todo mundo. E a gente esquece que às vezes nós também estamos falhando. Porque a responsabilidade é dos pastores e tão somente dos pastores? Não. A responsabilidade é de todos aqueles cujas vidas já foram alcançadas pela graça que nos salva. Então, em qualquer ambiente onde nós estivermos, Paulo diz, o zelo com o seu comportamento tem que ser um princípio na sua conduta, porque ali você é um representante da obra de Deus.
vendo você, observando você. Os incrédulos vão ficar impressionados, admirados e reflexivos, pensando: nossa, mas que ética é essa? Que ética é essa? Olha como que essa pessoa resolve esse problema. Olha aqui no setor de trabalho, olha que situação que se levantou. Isso ia virar uma encrenca do tamanho de um bonde. Olha como que essa pessoa lidou com isso. Quando eu fiquei sabendo do assunto, eu já estava arregaçando as mangas e eu já ia partir para a gritaria e para os bordos e para os tapas. Olha como é que essa pessoa fez. Não entendi nada, como assim? Essa pessoa chegou, essa pessoa lidou com a crise, essa pessoa neutralizou toda aquela energia de conduta, de guerra, de combate. Olha só que palavra que essa pessoa deu, olha que atitude que essa pessoa tomou, olha o comportamento que essa pessoa teve diante dessa afronta, diante dessa injustiça, diante dessa crise. Nisso nós estamos pregando o evangelho do reino, meus irmãos, sem precisar citar um versículo da Bíblia. É isso que Paulo está falando. Olha a maneira como você, igreja, anda no meio dos perdidos. É sua obrigação agir de outra forma. Senhor, mas o Senhor, quando me salvou, já sabia que eu era assim, esquentado, estressado e nervoso. É mais ou menos quando o casal, depois de uns certos anos, a esposa conversa com o marido e diz: mas você é muito grosseiro, mas você é muito rude, mas você é muito seco, mas você é muito frio. E ele, ao invés de ouvir tudo aquilo que a esposa lhe diz, ele fala: você casou comigo sabendo que eu era assim, não foi? Então não tem que ficar pegando no meu pé. Ele está errado. Ele está errado, porque ele não casou com ele mesmo. Ele está satisfeitíssimo com ele mesmo, mas ele não casou com ele mesmo. Por que ele não ficou sozinho, então, quieto pro resto da vida, casado só com ele mesmo? Porque ele se ama, se adora e se aprova em tudo que ele faz. Ele tinha que ter casado com uma única pessoa na face da terra, com ele mesmo. Não quis casar com outra pessoa? Não posso ir por esse lado, senão nós vamos longe. Mas eu estou usando essa figura para a gente lembrar do que se trata. Quando eu estou no Evangelho, eu tenho que entender, eu adquiro direitos, mas eu também adquiro responsabilidades. E eu não vou virar anjo aqui embaixo. Essa transformação é só lá na glória. Então aqui eu tenho que dar conta de mim mesma. Eu sou nervosa, eu sou agitada, eu sou estressada. Posso ser, mas agora eu não domino a mim mesma. Eu me dei para Jesus Cristo, eu me entreguei para Ele. Agora quem está no comando é o Espírito e a palavra de Deus. Eu não sou louco, eu não sou uma pessoa alienada, eu percebo o que está acontecendo comigo. Se alguém está me irritando, eu estou vendo que eu estou ficando irritada. Se uma situação está me irritando, eu estou percebendo que eu estou ficando irritada. Eu não estou em transe, eu estou me observando o tempo todo. Olha o jeito que essa pessoa está me... começou a esquentar meu sangue. Eu estou percebendo. Na hora exata que o meu sangue começa a esquentar, eu percebo. Alguém mais aqui além de mim? Bem. A gente percebe como é que a gente começa a reagir. Não é difícil quando nós estamos num ambiente favorável, onde tudo está acontecendo do jeito que nos agrada. Mas no momento em que a nossa expectativa é frustrada, a gente começa uma reação emocional. E a gente não é mais criança, a gente conhece a gente mesmo. É impossível que a gente não conheça a gente mesmo. Então a gente começa a analisar a gente mesmo. Se eu deixar essa situação ir por onde ela está indo, daqui a pouco eu estou aos berros, aos pescoções, eu estou agindo na carne. Então o que eu preciso fazer? Eu tenho que aproveitar essa oportunidade para treinar o domínio próprio. Eu vou aproveitar essa tentativa de me tirar do sério, para eu exercer o domínio sobre mim mesmo. Eu estou habituado, desde que eu nasci, a responder assim. Gritou comigo, eu grito também. Desceu o braço, eu desço também. Falou palavrão, eu falo também. Mas agora eu sou uma nova criatura. Eu tenho que aprender a funcionar de outro jeito. Porque, de fato, eu estou salvo em Cristo Jesus. De fato, Cristo habita na minha vida. De fato, o Espírito de Cristo organiza a minha vida. Mas eu não estou inerte nesse processo. Eu participo do processo.
Então, aqui e agora, no momento em que eu estou vendo que o meu sangue começa a ferver, eu tomo uma decisão. Relaxa, calma, pisa no freio, boca calada, fecha a boca, fecha. Se você começar a falar, você não para, fecha. Mas eu não vou engolir esse desaforo, vai. Mas eu não nasci para engolir esse desaforo. Por isso é que você precisou morrer e nascer de novo. Porque aquele velho homem não faria, mas agora você faz. Você é nova criatura. A gente tem que acreditar na obra de Deus na nossa vida, meus irmãos. Ele nos fez de novo ou não? Então vamos começar a viver essa nova vida. E ela não se reduz às coisas materiais e temporais, às bênçãos que nós tanto necessitamos e Ele nos concede. Isso se refere também e principalmente ao nosso jeito de ser. Nós somos novas pessoas, novas criaturas, só que a gente não sabe disso, a gente tem que pregar isso para a gente todo dia, o tempo todo. Quando tudo estiver bem, é fácil agir de maneira condizente com a nossa fé. Agora, quando a situação é de provocação ou de tentação, aí é hora de realmente nós escolhermos nos submeter à vontade de Deus, controlando-nos a nós mesmos. Paulo diz, renuncie, exerça o comando, exerça o domínio. Você tem toda instrução e você tem a ajuda do Espírito Santo. E se eu não quiser? Ninguém vai poder obrigar. Só que nós vamos causar dano para nosso próprio crescimento espiritual e para pessoas incrédulas em volta de nós, que vão ficar falando assim, aí, de que está adiantando ir para a igreja? Vão falar ou não vão? Falam ou não falam? E estão errados? Por favor, está só entre nós, eles não estão aqui não. Tá? Então a gente não está dando moral para eles não, mas vamos aqui entre nós. Eles estarão errados se falarem isso? De fato, eles vão ter que julgar isso na nossa cara. O que está adiantando estar na igreja frequentemente, regularmente? Nós vamos escutar, não vamos gostar. Porque a verdade, geralmente a gente não gosta de ouvi-la. Mas é a verdade. Então aquilo deveria funcionar como um alerta para nós. Eu vou cuidar para que isso nunca mais seja dito a meu respeito. Amém, meus irmãos? Ainda aqui em Tito 2... ensinando-nos a graça que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente. Então, o que é para parar de fazer e o que é para começar a fazer? Versículo 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual quem? Jesus Cristo, se deu a si mesmo por nós. Para que Ele se deu por nós? Olha o que o versículo diz, para quê? Basta você estudar detalhadamente esse versículo 14. Quem deu a si mesmo por nós? Para que Ele deu-se a si mesmo por nós? Que resultados Ele queria quando Ele foi parar naquele Calvário? Está aí, ó. Nos remir de toda a iniquidade. Então, como é que é? Eu estou salvo, garantido, posso voltar para o pecado, que eu não perco salvação. Isso está fora do projeto real de Cristo. Ah lá, para que Ele veio nos remir? De toda a iniquidade. Então, como que Ele pode me salvar e me devolver à vida de pecado? Isso não está na Bíblia. Ele deu-se a si mesmo para me tirar daquela conduta onde imperava a carnalidade, a sensualidade, a mentira, o engano, a idolatria, a feitiçaria, tudo que a Bíblia fala, detalhadamente e objetivamente. Ele veio nos remir da iniquidade e purificar para Ele mesmo um povo que Ele chamaria de meu povo, que seria caracterizado na terra pelas boas obras. Eu sempre tenho te falado, boas obras na Bíblia não se refere à caridade, a uma pessoa carente, necessitada. Isso é benignidade, é bondade, é amor ao próximo. Quando o Senhor normalmente na palavra usa a expressão boas obras, Ele está falando de conduta. Ele está falando de comportamento exemplar, correto. Está falando de retidão, está falando de justiça.
Outro texto nós precisamos ver, Filipenses 2,15. Filipenses 2,15. Diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração que é corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Está observando o versículo aí? Então, o que é para a gente ser? Irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. O que você acha dessas expressões? São fortes, não são? Está pedindo ou está mandando? Está mandando, está dizendo, se a graça te salvou, seja assim, porque a graça te dá subsídio para ser assim. Irrepreensível, sincero e inculpável. Aí vem a outra informação. Ainda que você viva no meio. Lembra que nós começamos falando? Não é isolamento, é separação. Você está no meio, mas separado. Você vive no meio daqueles que não são irrepreensíveis, não são sinceros e não são inculpáveis. E você está no meio deles. E no meio deles você será irrepreensível, sincero e inculpável. Eu tô colocando no versículo coisa que não está aqui, gente. Se você tem dúvida, lê de novo. Me parece extremamente claro o comando que está aqui. Está dizendo, você vai estar no meio de uma geração que é assim. E eu não vou tirar você do meio. Você tem que estar no meio. Porque estando no meio, você vai funcionar como alguém que resplandece a luz da santidade de Deus. Porque você vai agir diferente. Agir diferente é nossa obrigação. Isso não é conversa de pastor radical. Isso não é conversa de denominação que pega no pé. Isso é conversa de quem? De onde que nós estamos tirando isso? Então é de Deus. A Bíblia não é a palavra de Deus para nós? Então é a ordem dele para nós. Pensando dessa forma, o que nós deveríamos fazer? Ser muito cautelosos. Observar tudo que todo mundo acha comum, acha normal. E não ir na onda, só porque a maioria acha comum, a maioria acha normal, a maioria acha aprazível. Nós deveríamos parar e refletir. Ainda que aos olhos da sociedade seja comum, seja normal, seja prazeroso, a mim não me convém. E alguém virá nos pressionar e dirá, mas você está ali aprisionado na sua religião, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você, coitadinho, não pode desfrutar daquilo outro. Se você tem a sabedoria da palavra de Deus, você saberá responder isso. Você não vai ficar calado escutando uma coisa dessa. Com muita humildade, mas com muita sinceridade, com ousadia no Espírito Santo, você vai olhar dentro dos olhos dessa pessoa sem desejar afrontá-la, apenas para lhe esclarecer. Você vai dizer, você está enganado. Eu não sou dominado por homens. Quem me freia é a palavra de Deus. Quem me freia é o Espírito de Deus. Eu não estou te falando que por vezes, a minha própria natureza deseja algumas coisas, mas olha, agora eu tenho alguém a quem eu presto conta, eu estou submissa a ele, eu sou servo dele. Aí é que eles vão escandalizar mesmo. Eles vão falar, servo? Isso é escravidão. Eu digo, se sou escravo, eu tenho um bom Senhor sobre a minha vida. Tu também é escravo, miserável, escravo dos teus pecados, escravo do diabo que não te dá licença e liberdade de fazer as coisas certas. Tu é escravo derrotado, porque teu Senhor te odeia. Eu não posso falar desse jeito, né? Estou falando aqui entre nós. Eu não posso, na hora eu vou ter que me conter. Que Deus nos ajude, que nós saibamos falar essas coisas de uma maneira suave. Senão nós acabamos de matar quem já está quase morrendo. Mas eu estou te explicando para você entender o nosso argumento, a nossa verdade. Porque eles podem ter pena de nós, mas nós não teríamos pena de nós mesmos. Como que eu posso ter pena de uma pessoa bem-aventurada como eu mesma? Se o pecado não me domina mais, se Satanás não tem mais um agente dele dominando a minha mente, nós
Nós somos livres, libertos por Cristo Jesus. E há quem diga assim: vocês são os trouxas porque acreditam nessa história de redenção eterna, de céu. Vai que isso nem existe. Eu diria para ele: e vai que existe. Eu quero crer, porque eu sei que ele fala a verdade. E tu prefere não crer. Olha o risco que tu está correndo, porque não quer crer. Eu quero crer. Eu posso crer. Amém? Então ele está dizendo que nós devemos ser irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis, no meio de uma geração que ela é o quê? Como é que ele está caracterizando a geração que não serve a Cristo? Corrompida e perversa. Olhe para mim, por favor. Se eu sou, no meio dessa geração, corrompida e perversa, corrompida fala de imoralidade, licenciosidade, ausência de limites, fala de um proceder animalesco, que não honra a santidade de Deus, que se comporta na face da terra de um jeito abominável aos olhos do Senhor. Quando fala da perversidade, remonta à violência do comportamento humano, de pessoas que não temem a Deus, e porque não temem e não amam a Deus, também não sabem respeitar o seu próximo. E então são violentas, são brutas, são agressivas, são sanguinárias. Então o que Paulo está dizendo? Que eu não posso compartilhar desse tipo de comportamento. De um comportamento que seja concupiscente, que seja um comportamento corrompido. Isso eu estaria ajudando a degradar a sociedade, a degradar a humanidade. Eu não posso ser participante em filosofias, princípios e comportamentos que agregam violência às ruas da cidade, que agregam imoralidade, sensualidade, desrespeito nos relacionamentos humanos. Isso é muito profundo, meus queridos. Está falando de conduta, de comportamento. Quando eu me associo ao povo de Deus, eu me reúno regularmente com esse povo para aprender a ser uma pessoa santa de Deus. Homens santos de Deus. Mulheres santas de Deus. Moços e moças santos de Deus. O que significa isso? Significa que com o nosso proceder, com a nossa conduta, nós não cooperamos para a imoralidade, para a permissividade, nós não cooperamos. Nós não vamos lá arrancar a imoralidade do que está lá fora. Isso não nos é colocado como responsabilidade para nós. Mas uma coisa nós vamos fazer, nós não vamos acrescentar de nossa parte imoralidade nesse mundo. Está dando para entender? Nós não vamos arrancar os pecados de imoralidade da vida de ninguém. Mas uma coisa nós faremos, nós não ajudaremos a aumentar o volume de imoralidade na face da terra. Nós não vamos conseguir eliminar a violência e o instinto assassino e desonesto das pessoas na terra. Mas uma coisa nós faremos, nós não ajudaremos a aumentar os índices de violência e desonestidade na terra. Alguém está me entendendo? Então nós estamos vivendo no meio de uma sociedade onde essas coisas são possíveis, e visíveis e detectáveis. A contaminação moral e a violência. A gente olha tudo isso e fala o quê? Faz o quê? Como é que a gente resolve isso na terra? Como é que a gente resolve isso na sociedade? Nós não resolvemos isso, mas uma coisa nós fazemos. Nós não colaboramos para isso. Você entendeu? Então é por isso que Paulo está dizendo: irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Senhor, o mundo está terrível. Não coopere com isso. Senhor, as ruas estão cheias de violência, mas você não está cooperando com isso.
Senhor, no meio da sociedade há um desamor que é uma coisa horrorosa, mas isso não parte de você. Esse é o compromisso da igreja no meio da sociedade. Senhor, a mentira nos relacionamentos humanos é uma coisa assim, epidêmica no meio da sociedade. Tá, achaste o diagnóstico, mas cuide para que você não coopere para esse índice de mentira, de deslealdade, de falta de poder confiar um no outro. Está dando para a gente entender, meus irmãos? Olha, se você disser que nós não estamos entendendo nada, eu vou começar de onde eu comecei aqui agora. Eu vou mandar trancar aquelas portas e aqueles portões. E nós não vamos sair daqui enquanto eu não conseguir me fazer entender. Porque esse assunto é seríssimo. É nosso dever. Jesus pregando o Sermão do Monte, ele usa tantas expressões, ensina tantas coisas maravilhosas. E ele diz assim, vós sois o sal da terra. Quando ele usa essa figura, ele está falando de quê? De elemento que conserva, que dificulta o estado de degeneração. Ele está falando de uma substância que impede o apodrecimento. O que ele quer dizer com isso? Que é a obrigação do crente ter uma conduta que seja corretíssima. Quer isso lhe traga lucro, quer isso lhe traga prejuízo. É sua obrigação, enquanto servo de Deus, ter uma conduta corretíssima, honestíssima. Porque isso põe freio na putrefação dos relacionamentos na sociedade. É nosso dever. E isso é possível porque a graça está atuando na nossa vida. A palavra chega a dizer que depois de nos convertermos a Cristo, nos tornamos templo e morada, habitação do Espírito de quem? De Deus, de Cristo. É lógico que Ele nos conduzirá, Ele nos iluminará, Ele nos fortalecerá para nós darmos conta dessa nossa obrigação. Então eu lhe pergunto, podemos todos nós tomar esse microfone e virmos aqui à frente, pregar num culto para a igreja toda? Talvez não. Talvez alguns Deus chamou para outra forma de serviço. Mas uma outra coisa eu te pergunto, podemos todos nós assumir essa responsabilidade perante a sociedade? Amém? Todos nós. Porque de todos nós isso será requerido. O que você acha que tem de ruim na sociedade? Falsidade é uma coisa boa? É terrível? Tem sobrando aí fora ou não? Você está ajudando esse índice a aumentar? É isso que a gente tem que perguntar para a gente mesmo. Quando a gente vê alguém agindo errado, a gente não tem que tampar pedra na pessoa. A gente tem que perguntar para a gente mesmo, e eu estou fazendo igual? Eu não posso mudar a vida dele. A vida de quem que eu posso mudar? Só a minha. Às vezes a gente fica tão focado no que o outro está errando, e a gente tampa a pedra, e a gente tampa a pedra. Não deveríamos fazer isso. Nós deveríamos pensar, eu não posso, eu não devo, eu não quero. Eu quero honrar Jesus e a graça que me salvou. Eu tenho um compromisso com a palavra, com o reino de Deus. Eu não vou cooperar para as obras degenerativas que estão atuando na face da terra. Por que Jesus falou assim? Se alguém te ferir uma face, oferece a outra. Porque aí se rompe, se interrompe o ciclo da violência. Porque o que gera violência? O que faz a violência aumentar? A própria violência. A própria violência. Quando eu respondo violência quando eu pago mal, com mal. Quantos textos na Bíblia o Senhor está falando disso? Não pague mal com mal, não pague mal com mal. O que Ele está querendo dizer? Não colabore para o índice do mal aumentar. Ah, Senhor, mas eu então vou engolir? Engole. É o único jeito. Ou eu vou dizer para ele, se tu não queres que eu pague mal com mal, não permita que ninguém me faça mal. Eu posso pedir isso a ele? Ele prometeu isso para a gente? Não. Jesus falou com seus discípulos,
quando os estava preparando para enviar, ele falou assim: lançarão mão de vocês e lhes jogarão no cárcere, e vocês serão esbofeteados, e vocês serão surrados, e vocês serão humilhados e expostos em vias públicas, tão somente porque pregarão o meu nome. Os discípulos podiam ter falado assim: ah, Jesus, não deixa não. Mas eles não falaram. Então Jesus não promete para nós que a vida vai ser fácil, que a gente agindo direito com o outro vai agir direito com a gente. Ele não está prometendo isso. Senão a gente está esperando o retorno aqui e agora. Mas ele não disse que o retorno vai ser aqui e agora. Ele disse que nós estamos acumulando brasas vivas sobre a nossa cabeça e um tesouro lá nas mansões celestiais. Ah, eu já fui muito bonzinho, mas eu estava fazendo era papel de bobo. Todo mundo ficava era fazendo hora comigo. Larguei de ser bobo. Ninguém mais faz hora com a minha cara. Nós fomos vencidos pelo mal. Se esse é o nosso discurso, nós fomos vencidos pelo mal. Nós temos que olhar para nós mesmos, irmãos. O que as pessoas estão produzindo em nós, o comportamento delas está gerando em nós. Talvez a gente pense assim: eu já fui tão crédulo, eu já fui uma pessoa tão amável, tão simpática, mas me fizeram tanta traição, eu já lidei com tanta deslealdade, que hoje eu não confio em mais ninguém, eu não quero ser amigo de ninguém, eu não sou mais bobo igual eu era, não. Fomos vencidos pelo mal. Porque Jesus esteve aqui na face da terra quanto tempo? Na vida física e humana, 33 anos. E a palavra de Deus diz que do primeiro dia que ele nasceu, na mais absoluta pureza, até o último dia em que ele expirou naquela cruz, ele manteve o mesmo nível de pureza. Ética, moral, espiritual. Não havia falha, não havia mácula, não havia mancha nele. Como que ele conseguiu, vivendo e convivendo com pessoas tão traiçoeiras, tão ardilosas, tão ingratas? Ele conseguiu por quê? Porque ele tinha um compromisso com ele próprio. Eu não vou deixar ninguém me contaminar. Eu serei aquilo que a glória de Deus requer que eu seja. Eu serei semelhante ao meu Pai. Meu Pai é bondoso. Meu Pai é cheio de misericórdia. Quando alguém errar comigo, o que eu vou preferir pensar? Eu vou preferir pensar que essa pessoa é digna de compaixão, é digna da misericórdia, ela é digna do meu perdão. Essa pessoa está enferma moralmente, enferma eticamente, enferma espiritualmente. Eu não vou acabar de matar, não. Eu vou preferir pensar: eu tenho um Deus vivo na minha vida. Hoje eu estou magoado, hoje eu estou chateado, porque o que fez comigo me entristeceu, mas Ele é o bálsamo na minha vida, Ele me cura, Ele me cura, Ele é que me cura. Aí lá na frente alguém me vê conversando com essa pessoa e fala: tu não tem vergonha, não? Já esqueceu o que ela te fez, o que ele te fez? Eu digo: vergonha eu tenho, mas eu tenho mais do que isso. Eu tenho o poder de Deus que me cura, me cura. Como é que eu fiquei na hora que a pessoa me fez agravo? Eu fiquei mal, eu fiquei mal com força, mas o tempo foi passando, essa sensação não intensificou, não. Ela foi diluindo, acabou. Eu vou te falar que não doeu, doeu. Mas acabou, passou. Eu não represei a dor. Eu não mumifiquei a dor. Eu tenho um Deus vivo na minha vida. Ele me sara, Ele me cura. Eu não vou virar um monstro emocional. Eu não vou virar uma pessoa amarga. Eu não vou virar uma pessoa revoltada. Eu não vou virar uma pessoa que paga maldade com maldade. Não preciso. Ele está na minha vida para me curar. Essa tem que ser a nossa conduta, meus irmãos. Que o doce Espírito de Deus esteja tratando com todos nós aqui nessa noite. Há necessidade de nós arregaçarmos as nossas mangas e nos comprometermos com os interesses do reino de Deus. O reino de Deus está clamando por almas ainda perdidas que precisam ser ganhas. Muitas delas estão detidas lá fora por causa do mau comportamento de pessoas que se dizem cristãs. Então nós não podemos consertar o testemunho de crente nenhum, só de um, nós mesmos. Ainda que a gente fique no prejuízo, honremos a palavra e a obra de Deus na nossa vida. Amém?
nós iríamos para outros textos, mas eu não vou passar correndo em lugar nenhum. Então, nós vamos ler apenas o último texto que fala sobre a conduta, e semana que vem a gente fala sobre a comunicação. 1 de Pedro 2, versos 11 e 12. Encontramos? Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Eu gosto que a gente examine bem o texto. Então, olha o que o versículo 11 está dizendo. Está dizendo que nós devemos nos considerar como peregrinos e forasteiros. O que essas expressões nos fazem lembrar? De alguém que está em trânsito. Amém? Pedro agora, confirmando o mesmo ensinamento que o apóstolo Paulo lá atrás, ele está dizendo que nós, os servos de Deus, devemos nos considerar na face da terra como viajantes, que estamos em trânsito. O nosso lar eterno não é aqui, é na glória do Senhor. Então, muito bem. Aí ele diz assim, o que ele roga? Que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, está seguindo o mesmo raciocínio do apóstolo Paulo. Cabe a nós combater a nós mesmos. Muito bem, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto entre os... Paulo usa a expressão os de fora. Em outros textos, você vai ouvir os incrédulos. Aqui Pedro fala os gentios, é a mesma coisa. Aqueles que ainda não conhecem, não reconhecem Cristo como o único digno da sua fé, porque só Ele pode dar a salvação. Então ele diz assim, que o vosso viver no meio dos gentios seja honesto. Com que finalidade, Pedro? Eu devo ter uma conduta honesta no meio dos que ainda não são crentes, para que naquilo em que eles falarem mal de vocês, como se vocês fossem malfeitores, lá no final das contas, eles glorifiquem a Deus no dia que Deus os visitar. Por quê? Pelas boas obras que eles observam na vida de vocês. Então, o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo que nossa vida, o nosso comportamento, a nossa conduta diante de um incrédulo, se nós amamos aquela alma e desejamos cooperar para que ela seja salva, deve ser uma conduta corretíssima. Pode ser que ainda que a nossa conduta seja corretíssima, o nosso nome vai ficar de boca em boca. Olhe para mim, por favor. Pode ser que ainda que a nossa conduta no meio dos incrédulos seja o mais ética e correta possível, algum falso vão levantar contra nós, alguma calúnia vão levantar contra nós, alguma interpretação incorreta vão dar a uma palavra que nós falamos ou uma atitude que nós tomamos. Talvez seremos incompreendidos e injustiçados. Talvez por mais correta que seja a nossa conduta, o nosso nome vai ficar indo de del em del, como se nós tivéssemos muita culpa e muita falha e estivéssemos agindo da forma mais indecorosa possível. Pedro diz, ainda que isso ocorra, mantenha o teu padrão. Não pare e pense assim, o que está adiantando eu agir direito? Eu fico agindo direito e mesmo assim eles falam mal de mim. Não pense assim, não pense assim. Pedro diz, você anda corretamente. E ao invés de te elogiar, te admirar e reconhecer justamente a sua conduta, eles são injustos com você, levantam falso contra você, denigrem sua moral, saem espalhando inverdades a teu respeito. Não fale para você mesmo. O que está adiantando eu agir direito? Não fale isso para você mesmo. Não dê razão à sua carne, não alimente a sua carne. Fique firme no padrão. Não fique pensando de que está adiantando. Hoje tu não vai ver do que está adiantando, mas lá na frente você vai ver. Porque um dia, esses que hoje te caluniam, esses que hoje levantam falso contra você, ou que gostam de ouvir calúnias a teu respeito, não requerem provas, apenas espalham o que ouviram dizer a teu respeito. Não tem zelo com a tua reputação, não se importam com o teu nome, jogam lama sobre você, sem nenhuma ética, sem nenhum critério.
Não se revolte pelo erro deles. Não tropece no erro deles. Não desista de ser correto só porque eles estão errando contigo. Isso é muito sério, não é? Pedro está falando e conversando conosco e dizendo: seja firme no teu propósito. Continue sendo uma pessoa de boas obras. Continue sendo correto. Ainda que você planta correção, mas colhe atitudes erradas dos outros. Não são as pessoas que vão te recompensar por isso. Haja direito, mesmo que alguém agir errado com você. Fale a verdade, mesmo que alguém fale mentira com você. Não denigra ninguém, mesmo que você vive sendo denegrido. Um dia, a verdade vencerá, sabe por quê? Porque a verdade é mais forte do que qualquer mentira. A mentira é frágil, é fraca, é inconsistente. Qualquer calúnia, ela só precisa de um tempo para ela ser despedaçada. Ela não se sustenta. A verdade é imbatível, porque ela é a verdade. Nós temos que crer na justiça de Deus, na misericórdia de Deus e na graça de Deus. Nós não podemos depender da conduta correta dos outros para nós termos conduta correta. Nós não podemos esperar ser retribuídos com uma conduta correta, porque nós oferecemos conduta correta. Eu fico admirada com a palavra de Deus, como ela trata conosco na mais absoluta sinceridade. Ela diz: viva no meio das pessoas, que às vezes vão agir da forma mais errada possível. Mas você, haja direito. O que eu vou ganhar com isso, Senhor? Injustiça, calúnia, mentiras, perseguição, rótulos. É isso que você vai ganhar. Então o Senhor me libera para eu pagar mal com mal, que eles vão ver que eu tenho sangue nas veias. Não, seja correto. Esse é o exemplo que o teu Senhor te deixou, igreja. Esse é o exemplo que o teu Senhor te deixou. Paulo, escrevendo aos Filipenses, dirá claramente isso. Olhe para Jesus, sabe como é que ele agiu? Quando o caluniavam, ele não caluniava em troca. Quando o injuriavam, ele não injuriava em troca. Mas ele confiava naquele que é justo e justificador dos que o temem. Se a gente não confiar que Deus fará prevalecer a justiça e a verdade a nosso favor, a gente fica revoltado. E aí o erro dos outros produz erro em nós. A falha dos outros produz falha em nós. A corrupção do outro corrompe a gente. Por isso é que eu te disse que às vezes a gente sabe o que é certo, mas são muitas coisas que nos empurram para fazer do jeito errado. Então que a palavra esteja acima de tudo e de qualquer coisa. Vamos agir direito, mesmo que hajam errado conosco. Alguém vai ter esse propósito? Ou manter, porque eu sei que alguns já têm. Então que o Espírito Santo nos ajude. Vamos orar. Vamos pedir a Ele que nos dê graça para isso. É um desafio. Não é fácil, não será sempre fácil. Mas eu te falo sem medo de errar. É que o que o Senhor requer de nós. É o que Ele espera de nós. Feche os seus olhos, por favor. Você vai orar pela sua própria vida agora. Eu não sei em que ambiente você é mais tentado, mais testado, mais provocado. Não sei se é lá no local de trabalho, eu não sei se é no convívio com os parentes, eu não sei se é lá na sala de aula, eu não sei em que ambiente você às vezes encontra mais provocação e pessoas que falham tanto que às vezes você fica até revoltado e você às vezes esmurece, desanima de agir direito, que parece que só você está tentando fazer as coisas do jeito certo, parece que só você tem compromisso com aquilo que é certo. Eu quero te dizer que o Senhor Deus está com aqueles que se comprometem com a lisura, com a correção, com a retidão. Conversa com Deus e peça ao Espírito Santo que te dê todos os dias força, vigor, capacidade para resistir à provocação, para resistir à tentação, para colocar diante de você mesmo esse princípio, esse comando. Conversa com Deus sobre as suas dificuldades, de não ceder à provocação, de se controlar quando a irritação te domina. Conversa com Ele, renuncie a essas coisas. Peça a Ele que te ajude a ser essa nova criatura. Enterra definitivamente esse velho homem. Para de viver dessa maneira, onde às vezes o escândalo não vem pela área moral, mas vem por esse comportamento desregrado, descontrolado, feroz. Isso não combina com uma pessoa que já está salva em Cristo Jesus.
Conversa com Deus, igreja, conversa com Deus sobre o seu temperamento, sobre a sua maneira de agir, de reagir. Peça a Ele que te faça uma pessoa sábia. Peça a Ele que use você para dar bom testemunho para os de fora, para que eles observem no seu comportamento que realmente você é ético, você é correto, você é uma pessoa que coopera para os bons valores na sociedade. Você não está acumulando índices naqueles valores perversos, corruptos e violentos na sociedade. Ore, igreja, ore. É o Espírito Santo que nos dá essa resposta nessa noite. Deixa a glória de Deus tocar você, deixa a glória de Deus favorecer você. Recebe na oração a sua resposta nessa noite. Ouve teu povo, Senhor. Ouve e atende teu povo, Senhor. Nós precisamos dessa mudança, Pai. Nós precisamos dar esse salto. Nós precisamos dar essa demonstração de maturidade, de comprometimento com a palavra, com a obra, com o reino do Senhor. Tu tens liberdade, Espírito de Deus, para nos dominar, para nos controlar. Ajuda-nos, Senhor. Exerce teu domínio sobre nós, homens e mulheres, moços e moças. Que a tua presença prevaleça em nós, que por causa disso nós sejamos prontos, Senhor, a agir com a maneira correta, de acordo com a vontade do Senhor. Acompanha teus filhos, Pai, no local de trabalho, no local de estudo, no ambiente familiar, aonde o teste acontece, aonde a provocação acontece. Habilita-nos, Espírito de Deus, a agir de conformidade com a sua vontade, Senhor. Aleluia, aleluia. Move, Deus, move na nossa vida. Controla, domina todo o nosso ser. Que a paz do Senhor prevaleça em nós. A paz de Deus prevaleça em nós. Que a paz absoluta do Senhor predomine na nossa alma, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Que não hajamos na carne, Senhor, no destempero da carne, mas que possamos agir e nos conduzir conforme a vontade do Senhor. Eis-nos aqui, opera em nós, ó Espírito de Deus. Aleluia. Toca-nos, Senhor. Toma-nos pela mão direita e conduza-nos, doce Espírito de Deus, a vencer, a prevalecer contra nossas fraquezas, nossas falhas. Oh Deus poderoso, toca-nos neste lugar, Senhor. Toca-nos neste lugar agora, Pai, na sua casa, nesse lugar onde nos reunimos para receber a tua bênção, para receber vitórias espirituais que só tu tens para nos dar. Oh Espírito de Deus, tu nos tens falado, Jesus. Aprendei de mim que sou manso, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluia! Possamos aprender de ti, Senhor. Contigo, Senhor. Esse lugar é do Senhor. Toca teu povo, Jesus. Toca teu povo, Senhor. Ministra na nossa vida, Deus. Teu mover, teu agir, tua graça. Esse lugar é do Senhor. Diga a igreja bem alto. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Senhor, no nosso meio. Traz dessa noite, Deus, o renovo. Traz dessa noite restauração. Traz regeneração. Traz santificação. Enche, Deus, cada crente nesse lugar com a presença do Teu Espírito. Enche a nossa vida, Senhor. Enche a nossa vida da Tua unção. Nos capacite com o poder do alto.
e faça com que, ó Pai, vivamos uma vida de santidade na Tua presença. Em o nome de Jesus, ó Deus, nós ouvimos nessa noite a Tua palavra, Deus. A Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra é fogo que queima pecado. Então purifica nessa noite a Tua igreja, santifica a Tua noiva, enche a Tua noiva, Senhor, da Tua presença. Em nome de Jesus, esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Tu tens liberdade, Senhor. Confirma nessa noite, Deus, a Tua bênção, em o nome de Jesus.